O Clube dos 27 tem sido repetidamente citado em revistas de música e imprensa diária. Várias exposições foram dedicadas à ideia, bem como séries, filmes e peças de teatro. Muitas teorias e especulações diferentes sobre as causas de tais mortes precoces e suas conexões possíveis foram criadas. O biógrafo Charles Cross certa vez já escreveu: o número de músicos que morreram aos 27 anos é verdadeiramente notável por qualquer padrão. Embora seres humanos morrem regularmente em todas as idades, há um pico estatístico para músicos que morrem aos 27. Alguns estudos científicos. O estudo publicado no British Medical Journal em dezembro de 2011 concluiu que não houve aumento do risco de morte para os músicos aos 27 anos. Embora os músicos incluídos na amostra enfrentassem um risco aumentado de morte entre os 20 e os 30 anos, isso não era limitado para a idade de 27. A pesquisa informal, que usa uma consulta automatizada através dos dados de Wikipedia, através de DBpedia, em 2012, alcançou eficazmente a mesma conclusão. Pode haver um clube dos 27 de músicos malditos, mas o clube de 74 é bem mais popular. Eles constataram que muitos músicos morrem aos 27, mas a sua maioria morre com 74. Um artigo de 2015, no The Independent, também forneceu evidências estatísticas de que os músicos populares não são mais propensos a morrer aos 27 anos. Será apenas coincidência? Existem inúmeras teorias que dizem que não. Mesmo você não acreditando em teorias da conspiração, este é um tema no mínimo curioso. Eu pessoalmente acho que são apenas consequências dos vários abusos de substâncias mais ou menos tóxicas e de ritmos de vida frenéticos. Mas como adoro uma boa teoria da conspiração, vou deixar aqui 5 explicações que tentam desvendar este mistério. Se não gostarem de teorias da conspiração, então feche o vídeo, dê o play em suas canções e escutem boas músicas. Teoria número 1. O retorno de Saturno. Na astrologia, o retorno de Saturno ocorre quando este regressa à sua posição original no momento do nosso nascimento. Um ciclo de Saturno leva cerca de 29,4 anos, mas os astrólogos acreditam que sua influência começa a ser sentida por volta dos 27 anos. Quando Saturno retorna pela primeira vez e completa o seu primeiro ciclo, disse que se entra numa fase em que as pessoas atravessam por mudanças significativas e assinala a entrada na idade adulta plena. Para aqueles de nós que já passaram por isto, esta iniciação à nossa segunda metade da vida pode ser maravilhosa ou brutal. Existe o risco dessas mudanças nos absorverem e sermos sugados para dentro de um abismo, ou sentir a vontade de experimentar um novo nível de satisfação e contentamento. De qualquer maneira, é um momento de grande confusão e intensidade que é descrito por alguns como uma segunda adolescência. Adicione a isto o estresse de ser uma alma criativa, uma celebridade mundialmente famosa e vícios de drogas e álcool, e temos aqui uma receita perigosa para um possível desfecho mortal. Teoria número 2. A decadência pelo uso de drogas. Essa talvez seja a teoria que faça mais sentido. A maioria dos membros do Clube dos 27 tem um histórico de abuso de drogas ou álcool. Os tóxico-dependentes estão em maior risco para terem complicações de saúde ou possíveis overdoses. Neste caso, a idade pode ter algo a ver com isso também. De acordo com a psicoterapeuta Stephanie Sarkis, a idade dos 27 anos pode ser a idade que o uso das drogas começa a fazer menos efeitos no corpo. As pessoas que usam drogas desde o final da adolescência e começo dos anos 20 aos 27 anos já têm uma resistência por parte do corpo à própria substância. As drogas, assim como os outros fármacos, quando ingeridas em excesso e em contínuo, deixam de ter o efeito pretendido no corpo. Começam a ser necessários mais quantidades de fármacos, álcool ou drogas para produzir a mesma viagem, o que nos leva a uma maior probabilidade de entrar em uma overdose.
Teoria número 3. Pacto satânico. Uma das teorias diz que todos os membros do Clube dos 27 assinaram um contrato com o diabo para desta forma alcançar fama e fortuna. Reza a lenda que tudo começou com o músico de blues Robert Johnson. A lenda diz que Johnson não tinha talento para tocar guitarra, mas ansiava, desejava por um grande sucesso. Uma noite, ele ouviu uma voz que lhe dizia para visitar o cruzamento de uma plantação de Dockery à meia-noite, uma encruzilhada. Ele foi até lá e foi recebido por um grande homem negro, que aparentemente era o diabo disfarçado. O homem grande pediu a guitarra de Johnson e a afinou. Isto teria um custo, a sua alma. Robert Johnson voltou da plantação com a guitarra mágica e tornou-se um virtuoso do blues de uma noite para outra. Em 1938, com 27 anos, ele foi envenenado e morreu. Não diretamente do envenenamento, mas das consequências. De acordo com uma sacerdotisa satânica, todos os membros do Clube dos 27, desde Johnson, trocaram a sua alma para ter sucesso. Ela afirma que eles realizam cerimônias especiais durante as sessões de gravação, onde colocam as bênçãos satânicas nas suas músicas. Quando a música é tocada, ela solta os demônios que influenciam quem a toca e quem a ouve. Teoria número 4. Numerologia. O número 27 dividido por 3, reduz-se ao número 29, que representa o fim de um ciclo. Estes ciclos de transição são altamente carregados de energia e podem, por vezes, ser demasiadamente pesados para algumas pessoas. Quando confrontados com o desconforto do desconhecido, muitos viram-se para as drogas e álcool como escapatória para lidar com essas situações. Outros procuram uma saída através do suicídio ou têm comportamentos imprudentes que podem acabar por levar a um fim trágico. Mas para se entender o fenômeno do Clube dos 27, os numerólogos precisam também analisar os números ao longo da vida, ciclos de época e os ciclos de pináculo. Em resumo, a teoria é: quando todos estes números e ciclos se alinham com a idade dos 27 anos, eles podem ditar uma morte prematura. Teoria número 5. A explicação de Erikson. É possível que a morte dos elementos do Clube dos 27 seja também influenciada por fatores psicológicos. O psicólogo alemão Erik Erikson desenvolveu uma teoria sobre os 8 estágios do desenvolvimento psicossocial que acontecem desde o nascimento até aos 65 anos ou mais. De acordo com Erikson, a crise psicossocial que ocorre entre as idades dos 18 e 35 anos é uma das mais brutais e envolve a luta entre intimidade e isolamento. Uma pessoa nesta fase de desenvolvimento pode perguntar-se: será que vou partilhar minha vida com alguém ou estarei sozinho para sempre? Em teoria, alguém propenso ao abuso de substâncias e isolamento pode ter dificuldade em ultrapassar essa crise, acabando por perder-se e entrar por caminhos de risco, e o pico destes acontecimentos é por volta dos 27 anos de idade. Teorias ou não, músicos morrerem com 27 anos são fatos. Fatos que nunca saberemos explicar com exatidão. O que nos resta é aceitar as consequências da vida e continuar ouvindo belas canções.